A gente vai ler duas histórias e eu queria que você me acompanhasse. A primeira história é super conhecida, está lá em 2 Reis 4. 2 Reis 4. Eu vou andar bastante, Samuel, estou nervoso, mas eu vou das florzinhas, né? Da florzinha até outra florzinha aqui. E é isso. Então, 2 Reis 4, a gente vai ler a partir do versículo 1. E eu já coloquei aqui nos bolsos. E assim diz, na versão que eu peguei: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Elias perguntou: como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá, pede emprestadas algumas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem se enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe haviam trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. É uma história super conhecida, uma história de multiplicação, uma história de provisão de Deus. E você está se perguntando: tá, Will, e aonde você quer chegar com essa história? Na verdade, quando eu li essa história, eu lembrei de uma outra história que eu também gostaria de ler. Quando eu vi a palavra azeite, eu lembrei de uma história que está lá em Mateus 25:1. Então, eu sei que você é crente, gosta de ler a Bíblia, então a gente pelo menos está lendo a Bíblia, né? Então vamos lá, Mateus 25:1, que diz assim, eu já vou lendo para não perder tanto tempo assim. É Jesus falando: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com as candeias. Aconteceu que o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas assim, à meia-noite alguém gritou: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para você. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Sabe, a gente lê uma história de multiplicação,
do azeite, do óleo, e agora a gente está vendo que faltou óleo para alguém aqui, faltou óleo para algumas pessoas, faltou óleo para algumas viúvas. E quando a gente vê a palavra óleo aqui, é interessante que o noivo, ele não falou assim: olha, eu não vou abrir a porta porque faltou óleo para vocês, né, cara? Eu não vou abrir a porta porque, mano, ó, deu o horário, cara, fechou, cara, tá fechado, acabou. A palavra diz que o noivo falou: eu não conheço vocês. E o óleo está totalmente ligado à intimidade, sabe? E uma coisa que a gente percebe nessa história que Jesus conta é que a intimidade, ela não pode ser transferida. Eu sei que você talvez não me conheça, mas talvez você conheça a minha esposa. E cara, isso não faz de você o meu amigo, porque na verdade a minha esposa é minha amiga. Ela me conheceu, ela conhece a minha intimidade, ela gasta tempo comigo, ela sabe os meus melhores e piores dias. Mas você não. Talvez você não conheça a minha esposa, mas você conhece um cara totalmente conhecido aqui na igreja, que é o Ariel, né? O Ariel é um cara descolado, conversa com todo mundo e tal. E o Ariel é meu amigo. E cara, mas falar a verdade, isso não faz de você meu amigo também. Por quê? Porque você investiu tempo com o Ariel e não comigo. E a gente precisa entender essas coisas. Que intimidade não é transferida, tá bom? E uma das coisas que a gente vê também nessa história é que todas eram virgens. E a palavra virgem, ela remete muito à igreja. E talvez você, como eu, estamos aqui na igreja, temos os nossos relacionamentos, mas quando olhamos para a nossa candeia, ela se encontra com um nível um pouco vazio de óleo. Talvez a gente começou a se acostumar demais com a presença do Pai. E a gente se esqueceu que a gente também tem que buscar intimidade. E cada vez que eu leio essa passagem que diz assim: eu não vos conheço, eu lembro de uma outra passagem. E a gente também vai ler. Mateus 7:22. Então assim, você viu que eu lembro de algumas passagens, né? Então Mateus 7:22. A gente vai ler só 2 versículos, que também é super conhecidos. Na ocasião, Jesus mandou, se eu não me engano, eram 60 discípulos ali, e era isso que estava rolando. Muitos me dirão naquele dia, é o versículo 22, Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vós que praticam o mal. Quando eu leio esse versículo, eu penso assim: Deus, eu não quero ser uma fraude. Eu não quero curar, eu não quero libertar pessoas, eu não quero fazer muitas coisas para o Senhor e não ser conhecido do Senhor. Por favor, Deus, me ajude a não ser uma fraude. E o que vem na minha cabeça é: cara, então o que me faz eu ser conhecido por Deus? E eu queria voltar na história que a gente leu primeiramente lá da viúva e Eliseu, que houve uma multiplicação, e tentar entender alguns pontos ali para que eu te ajude a talvez melhorar como está o teu nível de óleo na tua vida, né? Eu não dei um nome para a mensagem, mas pode ser isso aí, né? Como está o nível de óleo da tua vida? Eu sou muito mecânico, né, cara? Tipo, eu não sou... Poxa, pior que eu deveria ser melhor, né, no marketing, mas meu marketing falhou aqui. Então tá, queria falar algumas coisas e a gente conversar, mas na verdade a gente não vai conversar, porque só eu vou falar, então assim, você escuta, né, o monólogo, mas vamos voltar para a primeira história e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a questão do óleo sobre a nossa vida. Houve sim uma multiplicação lá, então eu acho que a gente pode aprender um pouco com aquilo que a viúva fez. Então, a primeira coisa que eu entendo, para que a gente possa
avaliar um pouco nossa questão da nossa intimidade com Deus e avaliar como está o nosso nível de óleo na nossa vida, como está o azeite na tua vida. Cara, primeira coisa, reconheça aquilo que você tem. Se você está anotando, escreve aí, reconheça aquilo que você tem. Eu sei que no momento de dificuldade, a gente tende a ser dramático, né? Eu não sei você assim, mas, cara, o homem é bom nisso, cara. O homem a mulher já é mais sossegada, assim, mas o homem é muito dramático, né, cara? É só se descobrir assim. A mulher pode estar morrendo. O homem pode estar com uma dor de cabeça, mas o homem, tipo, não, me leva no hospital, me leva no hospital. É um drama do homem, né? Mas, em momentos de dificuldades, normalmente, a gente tende a olhar para as nossas mãos e falar, cara, eu não tenho nada. Aquela mulher estava passando por uma dificuldade. Eu não sei você talvez é jovem, né? Mas assim, você não tem filho. Mas, cara, imagina, mano. Imagina, tipo, baterem na tua porta lá. Imagina se você tem um filho, né? Pensa aí. Bate na tua porta e fala assim, cara, eu vou levar o moleque. Vou levar ele agora. Porque, cara, você está devendo. Mano, você ia ficar desesperado, cara. Eu não sei você, mas já é desesperador quando você perde o seu filho na multidão. Graças a Deus, nunca perdi a minha, né? Mas, cara, é desesperador, né, cara? Assistir aqueles filmes que, tipo assim, perdi o filho. Meu Deus do céu. Nossa, não quero nem pensar nisso. Mas era um momento de dificuldade, sabe? Era um momento ali de, puxa, cara, a gente tende sempre a falar, olha, eu não tenho nada na minha mão. Mas existe o mais ali. Ela falou assim, olha, mas eu tenho um pouco de azeite, né? Eu tenho um pouco na minha botija. E eu não sei como que está a tua vida. Não sei como que está o teu relacionamento com Deus. Talvez, tipo assim, cara, você está voando, cara. Você está, tipo assim, fogo, manto, choque, eletricidade. Tipo assim, cara, você está, tipo, no fogo, cara, no teu relacionamento com Deus, mas talvez, cara, você não está com nada aí, né, cara? Mas eu queria te falar uma coisa. Independente do que você tem na mão, Deus pode multiplicar o que você tem. Sabe, eu sei que você pode olhar para você e falar assim, puxa, eu estou devendo no meu relacionamento, eu não busco como eu deveria, eu não me coloco em oração como eu deveria. Cara, eu até tento, eu até me esforço, mas puxa, eu sei que eu poderia ser melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dê a Deus aquilo que você tem. Às vezes a gente duvida que Deus ele é capaz de multiplicar o pouco que a gente tem. E muitas vezes a gente fala que a gente tem pouco porque a gente entra num lugar que é muito fácil, que é aquele lugar de comparação, né? Tipo assim, cara, eu tenho muito pouco mesmo. Quando eu vejo o Edson falar ali, eu falo, Deus, nossa, minha vida com você tá horrível. Eu vejo o Gustavo, o Farley, eu falo, meu Deus, o Diego. Então, cara, mano, eu tinha que estar em outro nível, cara. E a gente entra nesse lugar de comparação, né? Tipo, puxa, a grama do meu vizinho, ela parece mais verde, né? Olha, pode ser até verdade, porque o teu vizinho pode regar mais a grama dele do que você. Isso é uma verdade também, cara. Você precisa entender que você está errando, falhando. Mas uma das coisas que a gente precisa é reconhecer que, independente do lugar ou do estágio onde a gente está, Deus, Ele pode transformar. Deus, Ele pode fazer do deserto um manancial de águas. Deus, Ele pode pegar o pouco que você tem e transformar em muito. Mas mais do que isso, quando você entende esse lugar de sair de comparação, de querer se comparar com a vida dos outros, você começa a entrar num lugar que é bom, num lugar de gratidão. Cara, você começa a ser grato. Deus, eu reconheço que tipo, eu estou falhando com você, eu estou tipo, pô, já era para eu estar caminhando com você melhor, já era para eu ter resolvido algumas coisas aqui dentro, já era para eu ter tipo, cara, já não era para eu estar vacilando nesses pecados aqui, mas Deus, eu reconheço quem eu sou e eu agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, sabe? Porque a gratidão, ela nos coloca num lugar certo. Quando você entende o lugar que Deus tem te colocado, você para de lutar por um lugar que nem é teu.
Porque na verdade às vezes você está se comparando e Deus nem tem esse lugar para você, cara. E você fica se comparando com a outra pessoa. Então sai desse lugar, amado. Sai desse lugar de comparação. Então esse é o primeiro ponto. Reconheça o que você tem. Você tem pouco? Mano, Deus pode fazer muito na tua vida. Você tem muito? Cara, Deus pode fazer muito mais. Eu conheci um rapaz parecido comigo, carequinha, onde eu vivi a minha adolescência no mover de Deus. E o nome dele era David Killa. E cara, eu já fui em alguns Fogo e Glória. E mano, era insano as coisas que aconteciam, né? Era os caras rolando pra lá, e era todo mundo chorando. Cara, você não entendia muita coisa, mas você sabia que Deus estava lá. E daqui a pouco o carequinha chegava meio que no final lá e falava assim: Deus tem mais. Não era mais ou menos assim a frase, né? Eu sei que tem mais, cara. E era sempre assim, e todo encontro que ele falava assim: eu sei que tem mais. E cada encontro que eu ia, era uma loucura maior. Então, amém? Esse é o primeiro ponto. Saiba onde você está. Saiba que Deus, Ele pode multiplicar. Reconheça o que você tem. Amém? O segundo ponto é: cara, seja obediente sem desculpas. A palavra de Deus diz assim, ó, que a mulher, Eliseu falou assim para a mulher: vá nos seus vizinhos e peça várias vasilhas. Eu não sei você, né, cara, mas assim, pô, chega um cara, fala para você, ó, eu vou multiplicar as coisas na tua casa. O que você vai fazer? Pô, bate no vizinho e pede uns balde, cara. Pede sabe aquela coleção de Tupperware? Me empresta, cara, eu estou precisando de balde, cara. Mano, é assim, não faz muito sentido. Eu não sei você, se para você faz sentido, cara, para mim não faz sentido. Mas uma coisa que a gente precisa entender: a gente precisa ser fiel à palavra que Deus nos deu. Sabe, seja obediente. Não interessa se faz sentido para você ou não, mas seja obediente. Sabe, não dê desculpa. Lembra da mensagem de 2 domingos atrás? Moisés era o cara que dava as desculpas. Enquanto ele dava desculpa, cara, não houve nenhum romper na vida dele. Enquanto ele começava a falar: puxa Deus, eu não sei falar direito, veja bem, já estou velho, meu tempo passou. E cara, talvez você está nesse lugar, assim, você era um cara que buscava muito a Deus, você era um cara que mergulhava na presença dele, era íntimo, mas de repente o tempo foi passando, algumas coisas você foi deixando de lado, e cara, daí você se tocou que, puxa, talvez aquilo que queimava no meu coração já não queima mais. Então, cara, se eu já não vou viver mais isso, eu acho que nem vou buscar tanto assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: a única pessoa que está presa ao tempo é eu e você. Deus, Ele não está preso ao tempo. E o mesmo Deus que te deu visão, o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que colocou planos e sonhos no seu coração, é o Deus que redime qualquer tempo. Sabe, eu não vou falar que a gente não erra, a gente vacila, e as coisas vão se atrasando mesmo. Às vezes é a gente que vacila, e às vezes é Deus esperando o tempo certo. Amém? Então entenda uma coisa: para de dar desculpa. Aceita que dói menos. Aceita que as coisas vão rolar na tua vida, na verdade. As coisas vão deslanchar, as coisas vão acontecer. Sabe, as coisas só aconteceram na vida de Moisés quando ele parou de dar desculpa. Só lembrar lá do tópico do Farley. Eu não vou pregar o tópico do Farley de volta, porque não tenho a capacidade de pregar. Tá bom? Passei aqui. Segundo ponto: seja obediente sem desculpa. Primeiro ponto, qual que era? Cara, dê graças a Deus por aquilo que você tem, reconheça o que você tem. Segundo ponto: seja obediente sem desculpa. Terceiro ponto, que a gente vê na história da mulher ali, da viúva com Eliseu. Sabe, ande diante do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: para que as coisas aconteçam, a palavra, Eliseu fala assim: cara, fecha a porta. E toda vez que você lê fecha a porta, você também vai lembrar de um versículo super conhecido, que é Mateus 6,6. Quando você for orar ao Pai, no seu quarto, feche a sua porta
olha, eu sou o Pai que está em secreto, o seu Pai em secreto te abençoará e te recompensará publicamente, né? Então, entenda uma coisa, nem todo o milagre que Deus quer fazer na tua vida, nem todas as coisas que Deus quer tratar com você, vai ser publicamente. Existem coisas que Ele vai cuidar de você no seu quarto, na sua casa. Cara, ninguém vai estar vendo, sabe? Ninguém vai estar olhando, você não vai estar numa plataforma, mas Deus vai estar cuidando de você, e Deus vai estar tratando algumas coisas. Sabe, existem coisas que Deus precisa mexer na sua vida, mas existem coisas que só acontecem ou começam no secreto. Sabe, então, que a gente possa crescer nesse lugar. Sabe, pensa que o secreto não é um lugar penoso. Eu sei que às vezes a gente tende a pensar que é uma disciplina e, cara, eu preciso batalhar. Mas, cara, olha a história dessa mulher. Ela estava lá com um monte de tapuér, né? Pensa nas filhinhas de tapuér, pensa nas vasilhas de tapuér. Ela estava com óleo, eu não sei quanto de óleo ela tinha, cara. Um copo, sei lá, uma garrafinha aqui, não sei, cara. E de repente ela fala, me dá uma garrafinha. E ela começa a encher. Isso no lugar secreto, a porta estava fechada. Quem que estava junto? Só os filhos, as duas crianças. Enche a primeira, cara. Encheu, vem na segunda. Eu não sei se você ia começar com a tapuér grande ou a tapuér pequena. Não sei, cara. Eu talvez começaria com a pequena, né? Vamos ver o que vai rolar aqui, né? E enchi a primeira. Cara, encheu a primeira, enche a segunda. E não parava o negocinho. Aí você fala assim, cara, agora já não faz muito sentido, né, cara? Eu tinha 1 litro aqui, cara, já estou enchendo 10. Imagina, cara, quando passou do 1 litro, mano, os piados deveriam ficar loucos. Pensei, que loucura, cara, que legal, olha só, cara. As coisas estão acontecendo. Eu não sei se você já viu um milagre na sua vida, mas eu já vi vários. Eu já vi, tipo, um morto ressuscitar, um bebê morto ressuscitar. Foi muito louco. Cara, eu já vi surdo enxergar. Estou ligado, é só para ver se vocês estão ligados, né? Eu já vi, cara, surdo ouvir, cara. Eu já vi cego ver. Mano, é muito louco, cara. E aí, eu fui ler as histórias inéditas de Azusa, e aí fiquei mais louco ainda com aquilo que acontece lá, né? Cara, pra você ter uma ideia, tem um capítulo só sobre o cachorrinho, cara, só sobre os animais, só sobre aquilo que Deus fez com os cachorros, cara. Então, assim, cara, é muito louco, cara, é muito doido, cara. Você acha que o cara falou assim, puxa, enchi já 10 baldes. Ai, que coisa triste, Deus está fazendo um milagre na minha vida, né? Ai, Deus está mudando. Não, cara, há alegria nesse lugar. E mais do que isso, pensa, passou o primeiro balde, passou o segundo balde. Cara, entende que a fé daquela mulher começou a aumentar, a fé dos filhos começaram a aumentar. Mas uma coisa a gente precisa entender. Às vezes a gente ora, Deus, aumenta a nossa fé, né? Puxa, Deus, eu quero crescer nisso. Mas o que eu e você nós precisamos entender é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. E quanto mais nós confiamos, mais nós temos fé nele. Porque fé é confiança, e a gente só confia em quem nós conhecemos. Sabe, lembra, essa aí foi uma lição da Livingstone, não sei qual que foi, mas já foi, né? A gente, cara, quando a gente cresce em intimidade, quando a gente cresce em conhecer a Deus, sabe, muitas coisas na nossa vida são mudadas. Por incrível que pareça, quanto mais você conhece a Deus, mais a sua vida começa a ser pautada por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Sabe, não só a sua vida, mas as suas decisões, o modo que você fala com as pessoas, sabe, o modo que você se porta, o modo que você escolhe algumas coisas, sabe, o modo que você, puxa, eu poderia ser grosso, esse seria eu, mas, cara, eu tive encontro com Deus, cara, e ele, por mais que ele é furioso, cara, ele é totalmente gentil, e eu preciso ser gentil também. E a sua vida começa a ser moldada por quem Ele é. Amém? Então, a terceira coisa é, ande
diante do Senhor. Cara, fecha a porta. Tenha o costume de ter a sua vida inteiramente com Ele. A quarta coisa que eu queria compartilhar, e por incrível que pareça, eu estou terminando já, olha só. Nossa, talvez você pensou, nossa, vai demorar. Pior que não, olha só. Eu não sou inimigo do fim, cara. Olha só, caraca. Às vezes eu sou, mas, cara, hoje eu não tô. Hoje eu tô de boa. A quarta coisa que eu queria compartilhar com você, e a gente vê na história, é que a gente precisa abrir espaço para o fluir de Deus. Amém? Talvez você olhou aquilo que Eliseu falou, e Eliseu falou, pegue várias vasilhas. E a palavra diz assim, que de repente aquela mãe estava enchendo, e ela grita para o filho, traz mais um! E o filho fala, mãe, acabou, cara, não tem mais nada, acabou as vasilhas. E a palavra diz que o óleo parou de cessar. Sabe, quando eu e você, nós entendemos que quanto mais espaço nós abrimos para Deus nas nossas vidas, mais o fluir de Deus acontece dentro de você. Sabe, Deus, Ele é totalmente acessível e Ele é totalmente disposto a nos transformar e nos tocar. Mas, por incrível que pareça, Deus, Ele é totalmente respeitoso e Ele nunca vai invadir. A palavra de Deus diz que, cara, Ele bate a porta, né? Se Ele fosse desrespeitoso, Ele falava assim, a palavra de Deus diz que Ele chega chutando a porta, quebrando tudo. Não é assim, amado. Sabe, porque existe uma decisão a ser tomada, minha e tua. Deus, Ele só vai poder tocar em algumas áreas da sua vida que você deixar Ele tocar. Então, cara, talvez você está aí, algumas coisas no seu coração, e não vê algumas mudanças. A nossa oração precisaria ser, Deus, que o Senhor possa me encontrar de mãos vazias para isso. Eu sei que talvez vá doer, nem todas as coisas são legais. Eu sei que a verdade, conhecer a verdade nos liberta. Mas, às vezes eu entendo que, antes de conhecer a verdade, ela nos dá na cara, assim, tipo assim, aí ó, falei pra você que você era ruim. Mas, cara, é tão bom quando a gente é liberto daquilo que a gente não quer mais. Então, sabe, que a gente possa, que Deus possa encontrar-nos de mãos vazias. E a minha pergunta é, cara, como que está o teu nível de óleo? Como que está o teu nível de azeite? Porque cabe a mim e a você cultivar e fazer esse azeite transbordar. Sabe, eu entendo que a fonte, ela nunca cessa. Sabe, Deus não vai ter um momento de, deu 9 horas aqui, acabou, fechou, encerrei o meu expediente, amanhã você vem, pega mais. Não, cara, é uma fonte, há um rio que flui. Só que o problema é que a gente, às vezes, fecha o expediente. Às vezes a gente diz, Deus, você pode tocar em todas as áreas da minha vida, mas no meu dinheiro, não. Deus, você pode tocar em todas as áreas da minha vida ali, vem com o teu óleo, mas nos meus sentimentos, não. Né? No meu, não sei, nas minhas finanças, na minha profissão, eu não deixo o Senhor tocar, não. Então, tá bom assim, deixa como tá. E que eu e você possamos, que Deus possa nos encontrar disponíveis, mas nos encontrar também de mãos vazias. Amém? E eu queria, antes de terminar, eu queria contar para você como que é feito o azeite de oliva, né? Eu fui pesquisar. Eu não sou a pessoa que, eu não gosto de azeitona, mas eu gosto de azeite de oliva. Não sei porquê, pode ser um paradoxo, mas são coisas diferentes, né, cara? Um
um é azeite de oliva e o outro é azeitona. O nome já é diferente, então eu entendo que é diferente, né? Mas, eu não sei se você sabia, mas para fazer o azeite de oliva, existem 3 passos. 3 passos não, né? 3 processos. E o primeiro processo para se fazer o azeite de oliva é a lavagem. Então, cara, os caras vão pegar lá a azeitona, pegam tudo aqueles negócios lá. Então, vem com mato, vem com galho, isso aí, faltou a palavra ali, obrigado. Vem com galho, vem com tudo, cara, junto. O que eles fazem? Primeira coisa? Cara, lavam. Mano, joga água, pá, e lava. E uma coisa que Salmos diz, o salmista vai falar lá em Salmos 24, que é um salmo super conhecido, é: quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Então, talvez você está pensando assim: pô, Will, eu entendi os passos lá, os 4 passos lá que você falou, talvez já esqueci um pouquinho lá, mas eu estou entendendo que, cara, o assunto de hoje é óleo, é azeite, e eu preciso ver como é que está o nível da minha vida. Então, cara, para te ajudar, a primeira coisa que você precisa fazer para aumentar o azeite, o óleo na tua vida, é entender, cara, como está a tua vida de santidade. Entender, cara, se existem algumas impurezas que precisam ser lavadas. 2 Timóteo 2:20. Eu vou ler aqui. E diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Então, cara, uma coisa que a gente precisa entender é que eu e você, nós precisamos ser limpos. E agora eu vou dar uma pausa para tomar uma água aqui. Por quê? Porque eu lembrei de uma história. E a história é a história dos 2 copos. Não sei se na sua casa é assim, mas, cara, na minha casa não é assim. Tem gente que tem uns copos super chique, sabe? Tipo, talvez você vai casar aí, né, cara? E você vai colocar na lista lá de casamento. Taça de cristal, não sei o quê, papapá, né? Tipo, quase aqueles ovos que tem Starovski, sei lá pra que é. Eu só quero comer chocolate, não quero comer pedra, né? Mas, cara, é tipo assim. Então, cara, talvez você... Cara, não, eu não tenho. Eu herdei da minha mãe, da minha avó. Não, tudo bem, eu respeito. Não estou falando que é errado, não. Mas, cara, talvez você tenha aquele copo super chique. Sabe aquele que, tipo assim, você nem encosta porque... Eu sou o tipo de pessoa assim. Eu não encosto porque eu sei que eu vou quebrar. Cara, então, tipo assim, nem encosto nesse copo aí. Mas ele tá sujo. Alguém usou ele ali e tá sujo. Deixaram na bancada. E, cara, tem um outro copinho que é aquele copinho tipo... de requeijão, né, mano? Tipo, de requeijão e tal, que você comeu requeijão, lavou lá e tal. E, mano, tá lá, aquele copinho do dia a dia, papapá. Cara, de repente você chega em casa com sede e tem 2 copos na bancada. Um, que é o de cristal, papapá, tal, só que ele tá sujo. E o outro que é um copo de requeijão, que tá limpinho. Qual você vai pegar para tomar água? O limpo. A não ser que você tá com tempo e queira tomar uma água diferente, vai lá, lava o copo de cristal e toma água no cristal, né? Mas normalmente a gente tende a pegar o copo limpo, sabe? E muitas vezes é assim na nossa vida. A gente quer viver de aparência. Meu irmão, não interessa que tipo de copo você é. Eu sei, você pode ser um copo top. Eu não estou falando que você não pode ser um copo top. Mas, cara, não interessa se você é um copo top ou um copo de plástico. Interessa se você está limpo ou não. Sabe, é só assim que Deus vai poder te usar. É só assim que as pessoas vão chegar em você e vão falar: cara, existe uma coisa diferente em você.
Falei, cara, você é feio, mas cara, tem algo diferente em você, cara. Entendeu? Cara, você é estranho, cara, mas tem algo diferente em você. Amém? Então, a primeira coisa para a gente fazer o azeite de oliva é a lavagem. A segunda coisa que acontece no processo de fazer o azeite de oliva é a moagem. Então o que vai acontecer? Cara, eles lavaram o negócio ali e a moagem vai tipo moer tudo ali e tal, só que vai separar a casca do azeite de oliva, a polpa, né? E o caroço. Então, assim também é na nossa vida, cara. Você precisa entender que às vezes a sua aparência vai ter que ser tirada do lado ali, cara. Talvez você tenha um caroço aí dentro de você. O que poderia ser o caroço? Eu não sei, cara. Sabe aquele negócio que tipo... cara, sei lá, é um histórico da sua família, cara. É algo que aconteceu, um trauma que aconteceu. Não sei, ou talvez algumas coisas boas que aconteceram, mas até as coisas boas. Deus quer fazer coisas novas também na sua vida. E às vezes a gente fica preso nesse passado, tipo assim, cara, veja bem, eu já vivi um relacionamento com Deus assim, cara, eu já fui tipo do fogo, cara, eu quero ser de volta. Cara, Deus está falando assim, eu quero fazer de volta, mas quero fazer diferença na tua vida. Quero fazer mais. E esse processo de moagem ali, cara, é o processo de, cara, tirar a casca, de separar a semente e separar a polpa. E quando eu lembrei da moagem, que são as dificuldades da vida, eu lembrei de Tiago 1, de 2 a 4. Não sei se você quer abrir, mas eu já vou ler aqui, que diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Cara, então às vezes Deus ele vai pegar a tua vida e Ele vai mexer tudo, cara. Vai mexer. E sabe quando você está perdidaço assim? Cara, esse lugar que Deus quer. Ele quer um lugar onde você já não sabe o que é mais o que. Meu Deus do céu, eu tinha aparência, não tenho mais. Eu tinha uma história, não tenho mais. Eu tinha uma polpa, não tenho mais. Mas cara, Ele está mexendo em você, cara. Deixa Ele mexer. Às vezes Ele precisa bagunçar. Deus, Ele também é um Deus do caos, mas Ele sempre vai trazer calmaria ao teu caos. Amém? Então, a primeira passagem é lavagem, a segunda é moagem. Ele bagunçou tudo em você. E aí você pensa assim, cara, tá ruim, né, mano? Tá tipo assim, tá difícil, tá doloroso, deve doer, né? Pra azeitona, tirar a casca dela, tirar a azeitona, tirar a semente. Mas aí, cara, se pensa que tá ruim, vem a prensa. Que, cara, é onde realmente sai o óleo. É quando Deus pega a tua vida aí, vai ver assim, pô, Samuel, tava difícil, né, cara? Mas deixa eu te falar, cara, eu preciso te prensar mais ainda, cara, para que de você saia a virtude. Para que de você, cara, você tenha o meu óleo. Amém?